Deixei as chaves da nossa casa em Oeiras em cima da mesa, ao lado da minha aliança de casamento. Eles pensavam que eu tinha ido numa viagem de negócios para o norte, mas eu estava sentado num carro alugado, ao virar da esquina, a ver a minha vida desmoronar. Não desapareceram apenas 47.000 euros da nossa conta. Desapareceu a ilusão que construí durante 4 anos. Mas o golpe mais duro não foi a traição da minha mulher, mas sim ver quem lhe abriu a porta para que ela pudesse ir ter com o amante. Olhei para o ecrã do meu telemóvel e senti o chão fugir-me dos pés. Na nossa conta poupança conjunta, onde andávamos há anos a juntar dinheiro para uma vivenda em Sintra, em vez de 50.000 euros, restavam cêntimos. 47.000 euros desapareceram. Simplesmente dissolveram-se no ar numa série de transferências que eu nunca fiz. O meu coração batia com tanta força que sentia dores nas têmporas. Estava sentado no meu carro, no parque de estacionamento do Centro Logístico em Alverca, onde trabalhava como diretor regional, e tentava respirar. Sempre me orgulhei de ser de confiança. Eu era aquele homem que resolve problemas, que fecha negócios do Porto a Faro, que garante estabilidade. Mas naquele momento percebi que a única estabilidade na minha vida era uma mentira. Conheci a Kátia há 4 anos num jantar de beneficência na zona de Belém. Ela parecia um sonho naquele vestido bordô, mas nos olhos dela havia o cansaço de uma mãe solteira que carrega o mundo às costas. Ela educava 2 filhos sozinha. O pai tinha desaparecido, deixando-a com dívidas e o coração partido. Apaixonei-me não só pela beleza dela, mas pela força dela. Quis ser o ombro onde ela finalmente pudesse encostar-se. E fui. Paguei os créditos dela. Tornei-me um pai para a pequena Matilde, que na altura tinha 3 anos, e tentei encontrar uma ligação com Tiago, o filho mais velho, que olhava para mim como se eu fosse um lobo. A Matilde tornou-se a minha alma. Ela corria para a porta a gritar papá, e essa era a melhor sensação do mundo. Mas o Tiago. O Tiago era diferente. Mesmo agora, que completou 16 anos, ele continuava a construir muros. Mas ultimamente algo tinha mudado. Ele parou de refilar. Tornou-se estranhamente obediente, e isso assustava-me mais do que a rebeldia dele. Nessa noite, voltei para casa mais cedo do que o previsto. A Kátia disse que tinha uma apresentação importante e que ficaria no escritório no centro de Lisboa até tarde. Eu queria fazer uma surpresa, preparar o jantar. Quando entrei em casa, estava tudo silencioso. O Tiago estava sentado na sala, colado ao telemóvel. Ele nem se mexeu quando entrei, mas reparei na rapidez com que virou o ecrã para baixo. Perguntei onde estava a mãe, a tentar parecer descontraído. Ele encolheu os ombros e resmungou algo sobre trabalho. Mas os olhos dele fugiam dos meus. A intuição, que durante anos me salvou nos negócios, começou a gritar perigo. Subi para trocar de roupa e reparei que a porta do nosso quarto estava entreaberta. O tablet da Kátia estava em cima da cama. Ela tinha se esquecido dele. Eu nunca verificava as coisas dela. Respeitava a privacidade. Mas o desaparecimento do dinheiro e o comportamento estranho do Tiago obrigaram-me a quebrar as minhas próprias regras. Carreguei no botão e o ecrã iluminou-se. Não tinha palavra passe. Aquilo que vi fez o meu sangue gelar. Não eram e-mails de trabalho. Era uma troca de mensagens. Centenas de mensagens. E não apenas mensagens, mas um plano detalhado. Ele vai para o porto amanhã de manhã, vamos ter 2 dias, escreveu ela. O nome do destinatário era David. Continuei a ler, e cada palavra era como uma faca nas costas. Andavam a encontrar-se há 2 anos. 2 anos, enquanto eu trabalhava como um condenado para pagar o colégio privado do Tiago e as nossas contas, ela ria-se de mim com outro. Mas o pior estava para vir. Numa das mensagens, o David perguntou se era seguro ela falar em casa. E ela respondeu: não te preocupes, o Tiago está de vigia. Ele avisa se aquele falhado voltar mais cedo. O mundo escureceu. O meu enteado, o rapaz a quem eu comprava computadores e levava ao futebol, era o cúmplice dela. Ele não só sabia. Ele ajudava a enganar-me.
Ele ficava de guarda enquanto a mãe destruía a nossa família. Ouvi passos nas escadas. Era o Tiago. Pousei rapidamente o tablet no sítio e afastei-me para o armário, fingindo que procurava uma camisa. Ele espreitou para o quarto, a olhar para mim com suspeita. Sorri para ele, sentindo tudo a arder cá dentro de raiva e dor. Disse-lhe que tinha de ir urgentemente ao escritório, que tinha surgido um problema com uma carga. Saí de casa, entrei no carro e conduzi até a rua seguinte. Não fui para o escritório. Liguei ao meu advogado. Depois liguei para o banco e bloqueei o acesso às minhas contas pessoais, deixando a conta conjunta aberta para não levantar suspeitas antes do tempo. Sabia que tinha de agir com sangue frio. Se fizesse um escândalo agora, eles fariam de mim um monstro. Ela levaria tudo, manipulando o tribunal. Não. Eu tinha de ver com os meus próprios olhos. Na manhã seguinte, preparei a mala como de costume. Disse a Kátia que ia para o porto por 3 dias para fechar um grande contrato. Ela beijou-me na cara, olhando-me diretamente nos olhos, e desejou-me sorte. A mentira dela foi tão leve, tão natural, que me senti fisicamente enjoado. O Tiago até veio à porta despedir-se, o que era inédito. Agora eu sabia por quê. Ele estava a certificar-se de que eu ia mesmo embora. Entrei na autoestrada A1, conduzi alguns quilômetros, e depois saí numa estrada secundária e voltei para trás. Estacionei o carro noutro quarteirão, de onde conseguia ver a entrada do nosso prédio, e comecei a esperar. Passaram 2 horas. De repente, um carro prateado de alta gama encostou à porta. Saiu um homem. Alto, com um fato caro. Ele não se escondeu. Caminhou até a porta e tocou a campainha. A porta abriu-se instantaneamente. Na soleira estava Kátia com um vestido curto. Mas não foi isso que me chocou. Ao lado dela estava o Tiago. O meu enteado apertou a mão ao amante da mãe, como se fossem velhos amigos, e recebeu dele um pacote qualquer. Estavam a rir-se. Os 3. Como se aquilo fosse uma família verdadeira, e eu fosse apenas a carteira que atrapalhava a felicidade deles. Agarrei no volante do meu carro alugado com tanta força que senti as articulações dos dedos a estalar. O BMW prateado arrancou suavemente e eu segui-o, mantendo uma distância segura de 3 carros. O meu estômago dava voltas, uma mistura tóxica de adrenalina e náusea pura. Eles não foram para o escritório dela, nem para a escola do Tiago. Eles dirigiram-se para a autoestrada A5, em direção a Cascais. Era uma terça-feira de manhã, um dia de trabalho e de aulas, mas para eles parecia ser o início de umas férias familiares. Aquelas férias que a Kátia dizia sempre não ter tempo para fazer comigo, alegando prazos apertados e reuniões inadiáveis. Segui-os até um hotel de luxo perto da Marina de Cascais, um daqueles sítios onde uma noite custa mais do que a minha primeira viatura. Estacionei longe e observei. O que vi a seguir doeu mais do que a própria traição física. Eles sentaram-se na esplanada do restaurante, com vista para o mar. O homem, o David, puxou a cadeira para Kátia com um sorriso galanteador. E o Tiago? O meu enteado, aquele rapaz que mal me dirigia a palavra e que revirava os olhos sempre que eu tentava falar sobre o futuro dele, estava radiante. Ele abriu o pacote que o David lhe tinha dado à porta de casa. Era um telemóvel de última geração, aquele modelo que custa mais de 1.000 € e que eu tinha dito que ele só teria se melhorasse as notas. Ali estava a resposta. A lealdade do Tiago tinha um preço, e o David tinha o pago a pronto. Vi o meu enteado a rir-se, a mostrar o aparelho à mãe e ao amante, completamente à vontade. Eles pareciam uma unidade perfeita, e eu era apenas o obstáculo, o homem aborrecido que pagava a hipoteca e exigia responsabilidade. Senti uma lágrima solitária escorrer pela minha cara, mas limpei-a com raiva. A tristeza estava a dar lugar a uma frieza calculista que eu desconhecia ter. Tirei o meu telemóvel e tirei fotografias. Muitas fotografias. Do beijo entre a Kátia e o David. Do Tiago abraçar o homem que estava a destruir a nossa casa. Daquela farsa disfarçada de felicidade. Enquanto eles almoçavam marisco e vinho branco. Eu fiquei no carro a comer uma sandes seca e a aceder à banca online.
Agora que sabia o que procurar, os padrões eram óbvios. Os levantamentos de dinheiro coincidiam com as datas em que a Kátia dizia estar em conferências. Os jantares caros em Lisboa, as estadias em hotéis no Algarve, tudo pago com o dinheiro que eu suava para ganhar. Mas encontrei algo ainda pior nos rascunhos do e-mail dela, aos quais acedi remotamente. Havia uma mensagem não enviada para o David, datada de há 2 semanas. Ela escrevia que precisava de aguentar apenas mais 3 meses. Era o tempo necessário para o meu bônus anual cair na conta e para renovarmos o seguro de vida. Eles não queriam apenas separar-se. Eles queriam limpar-me até ao último cêntimo antes de me descartarem como lixo. Aquilo foi o ponto de viragem. A esperança morreu naquele parque de estacionamento em Cascais. Liguei o carro e deixei-os lá na sua bolha de impunidade. Conduzi de volta para Lisboa e fui direto ao escritório de uma advogada especializada em divórcios litigiosos, a doutora Helena, que um colega me tinha recomendado em segredo. Sentei-me no escritório dela, com vista para o Tejo, e coloquei todas as provas na mesa. As fotos, os extratos bancários, as cópias dos e-mails. A advogada olhou para tudo em silêncio, a sua expressão endurecendo a cada página. Ela disse-me que, em Portugal, o adultério já não dá direito à indenização automática como antigamente, mas a dissipação de bens conjugais era crime. E nós tínhamos provas de que a Kátia estava a desviar fundos comuns para beneficiar terceiros. A doutora Helena explicou-me as minhas opções. Podíamos entrar com um processo, lutar pela casa, arrastar isto durante anos nos tribunais. Mas eu olhei para ela e disse que não queria lutar pela casa. Eu não queria lutar por nada que tivesse o toque da Kátia. Eu queria liberdade. Eu queria desaparecer e deixá-los lidar com a realidade financeira que eu suportava sozinho. Traçamos um plano diferente. Um plano cirúrgico. Eu tinha 48 horas antes de supostamente regressar do porto. Era o tempo exato de que eu precisava para executar a minha saída. Passei o resto da tarde a transferir a minha metade exata de todos os ativos líquidos para uma nova conta num banco onde a Kátia não tinha acesso. Cancelei os cartões de crédito suplementares que ela e o Tiago usavam. Removi o meu nome das contas de serviços, da luz, da água, da internet. Tudo que estava em meu nome e que não fosse essencial para a legalidade do processo foi cortado ou transferido. À noite, voltei para perto de casa, mas não entrei. Fiquei num hotel barato na periferia, a rever mentalmente cada passo. Não conseguia dormir. A imagem do Tiago a rir-se com o telemóvel novo queimava minha mente. Aquele miúdo, que eu protegi quando o pai biológico o abandonou, tinha me vendido por um pedaço de vidro e metal. No dia seguinte, aproveitei que eles saíram novamente para sua vida dupla e entrei em casa pela última vez. O silêncio era opressivo. A casa cheirava ao perfume dela, um cheiro que antes me acalmava e agora me causava repulsa. Não fiz as malas de forma tradicional. Não levei móveis, nem eletrodomésticos. Peguei apenas nas minhas roupas, nos meus documentos pessoais, no meu computador e no disco rígido com as cópias de segurança de tudo. Fui ao quarto da Matilde. Ela estava na escola. Olhei para os desenhos dela na parede, para o peluche que eu lhe tinha oferecido no Natal. Deixar a Matilde era a única coisa que me fazia hesitar. Ela era inocente. Mas eu sabia que se ficasse, acabaria por me destruir, e um homem destruído não serve de nada a ninguém. Deixei uma carta para ela, escondida dentro do livro favorito dela, na esperança de que um dia ela a encontrasse antes da mãe. Voltei para a cozinha. Coloquei as chaves de casa, as chaves do carro que eu tinha comprado para Kátia e a minha aliança em cima da mesa de mármore. Ao lado, deixei um envelope. Dentro não havia dinheiro, nem cartas de amor, nem pedidos de desculpa. Havia apenas uma pendrive com todas as provas da traição, as fotos de Cascais e uma cópia do extrato bancário com o saldo a zero na minha parte. Era o meu presente de despedida. Saí porta fora sem olhar para trás. Entrei na minha carrinha de trabalho e arranquei. O Diogo que entrou naquela casa 4 anos antes tinha morrido. Quem saiu foi um homem que já não tinha nada a perder, e isso tornava-me perigoso.
O meu destino era o sul, longe de Lisboa, longe das memórias, em direção a um futuro incerto onde a única certeza era que eu nunca mais seria enganado. A travessia da ponte 25 de abril nunca me pareceu tão simbólica como naquela tarde. Enquanto deixava a margem norte e o Cristo Rei para trás, sentia que estava a atravessar de uma vida para outra, deixando a pele antiga na portagem. O meu telemóvel vibrava incessantemente no banco do passageiro. Eram eles. Primeiro a Kátia, provavelmente a fingir preocupação porque eu não atendia. Depois o Tiago, talvez impaciente por alguma boleia ou dinheiro. E, finalmente, o silêncio. Parei na primeira estação de serviço da Autoestrada 2, retirei o cartão SIM do aparelho e partiu ao meio. Aquele pequeno estalo plástico foi o som mais satisfatório que ouvi em anos. Atirei os pedaços para um caixote do lixo e comprei um número descartável, que enviei apenas para minha advogada. Não fui para as praias turísticas de Albufeira ou Vila Moura. O meu refúgio era no interior, na Serra de Monchique, onde aluguei uma pequena casa de pedra que precisava de reparações urgentes. O proprietário, um senhor idoso que apenas queria alguém que cuidasse da terra, não fez perguntas. Ali, entre sobreiros e o cheiro a eucalipto, comecei a reconstruir-me. O trabalho físico de lixar madeira e caiar paredes tornou-se a minha terapia. Pela primeira vez em 4 anos, eu dormia sem sobressaltos, sem a ansiedade de tentar agradar alguém que me desprezava. Mas a verdadeira tempestade estava a acontecer a 300 quilômetros de distância, em Lisboa, e as notícias chegavam-me através dos relatórios secos e profissionais da doutora Helena. A realidade atingiu a Kátia como um comboio de mercadorias. A advogada contou-me que, quando a Kátia chegou à casa e encontrou as chaves e a pendrive, o pânico foi imediato. Mas o verdadeiro golpe veio no dia seguinte. Quando ela tentou pagar as despesas correntes, o cartão foi recusado. Ao ir ao banco, descobriu que a conta conjunta estava a zeros e que as minhas contas pessoais, que eu sempre usei para cobrir os excessos dela, estavam blindadas. Ela tentou contactar o departamento de recursos humanos da minha empresa, apenas para ser informada de que eu tinha emitido uma licença sem vencimento por tempo indeterminado e que a minha localização era confidencial. O multibanco humano tinha variado permanentemente. O que se seguiu foi o desmoronar previsível do castelo de cartas dela. O David, o amante do BMW prateado e dos fatos caros, mostrou a sua verdadeira face mais depressa do que eu esperava. Ele não estava à procura de uma parceira com 2 filhos, uma hipoteca em atraso e sem liquidez. Ele queria a emoção da mulher casada, o fruto proibido sem responsabilidades. Segundo soube, assim que a Kátia lhe pediu ajuda financeira para assegurar a casa, ele desapareceu. Deixou de atender chamadas, bloqueou-a nas redes sociais e evaporou-se, provando que o amor deles valia tanto quanto a lealdade dela para comigo, nada. A Kátia ficou sozinha, com as prestações da casa de Oeiras em atraso e sem o meu salário para manter o estilo de vida que o Tiago exigia. O meu enteado, que tinha vendido a minha dignidade por um telemóvel novo, descobriu da pior maneira que um smartphone de 1.000 € não paga a eletricidade nem enche o frigorífico. A escola privada do Tiago começou a enviar avisos de expulsão por falta de pagamento. A bolha de privilégio em que viviam rebentou. Eu não senti alegria com a desgraça deles, mas senti uma paz profunda, a paz da justiça kármica. Eles tinham cavado aquele buraco com mentiras e ganância, agora, teriam de aprender a sair dele sem a minha escada. Meses passaram. O outono chegou à Serra Algarvia, trazendo chuvas e um arrefecimento que convidava à introspeção. Eu estava a mudar. A barba cresceu, a pele ficou mais curtida pelo sol e as mãos ganharam calos do trabalho no campo. Deixei de ser o executivo estressado de fato e gravata. Comecei a frequentar um pequeno café na vila, onde conheci pessoas genuínas que não queriam nada de mim além de uma conversa sobre o tempo ou sobre a colheita da azeitona. Foi lá que conheci a Inês, a veterinária local. Não houve faíscas imediatas nem paixões avassaladoras, apenas uma amizade tranquila que crescia como as árvores à nossa volta, devagar e com raízes fortes. Mas o passado tem garras longas. Numa tarde de novembro, recebi uma carta registrada reencaminhada pelo escritório da advogada. A caligrafia no envelope era infantil e tremida. Era da Matilde.
Não abri a carta imediatamente. Fiquei a olhar para ela, sentado no alpendre, enquanto a chuva batia no telhado de zinco. Eu sabia que, ao abrir aquele papel, estaria a convidar o caos de volta para minha vida. Mas a imagem daquela menina inocente, que não tinha culpa dos pecados da mãe e do irmão, pesava-me na consciência. Respirei fundo o ar úmido da serra e rasguei o envelope, sem saber que aquelas palavras de uma criança de 8 anos iriam testar a minha resolução como nada até então. A carta da Matilde queimava-me as mãos. As letras infantis, tortas e carregadas de inocência, diziam que ela sentia minha falta, que perguntava todos os dias à mãe quando é que o pai Diogo voltava. Ela contava que o irmão estava sempre zangado e que a mãe chorava muito ao telefone. Não havia pedidos de dinheiro, apenas o grito silencioso de uma criança que viu a sua segurança desaparecer. Respondi-lhe, não com promessas de regresso, mas com palavras de conforto, explicando que os adultos às vezes se perdem e precisam de seguir caminhos diferentes, mas que o meu carinho por ela permanecia intacto. Enviei a carta, sentindo que estava a fechar uma porta de aço com uma flor presa na dobradiça. Pensei que seria o fim, mas foi apenas o catalisador. 2 semanas depois, numa tarde de sábado cinzenta, o som de um motor a esforçar-se na subida íngreme da estrada de terra que levava à minha casa quebrou o silêncio da serra. Não era o jipe do carteiro nem a carrinha da Inês. Era um carro citadino, velho e amolgado, muito diferente do SUV que eu tinha deixado na garagem em Oeiras. Quando o veículo parou e a porta se abriu, o meu estômago contraiu-se num nó de reconhecimento e repulsa. Era Kátia. Mas não a Kátia que eu conhecia. A mulher que saiu do carro parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Estava mais magra, com olheiras profundas, e o cabelo, antes impecável, estava apanhado de qualquer maneira. A arrogância tinha desaparecido, substituída por um desespero palpável que emanava dela como um perfume barato. Ela caminhou em direção ao alpendre onde eu estava, parado como uma estátua, com as mãos nos bolsos para esconder o tremor que não era de medo, mas de fúria contida. Ela tentou sorrir, um esgar frágil e patético, e começou a falar antes mesmo de chegar perto. A torrente de palavras foi imediata. Ela não perguntou como eu estava. Começou a desfiar um rosário de desgraças, contando-me como o banco tinha iniciado o processo de penhora da casa, como tinha perdido o emprego devido à instabilidade emocional que afetou seu desempenho, e como o erro com o David tinha sido uma loucura momentânea de que se arrependia amargamente. Ela falou do David com ódio, descrevendo como um monstro que a abandonou assim que o dinheiro acabou, como se eu devesse sentir solidariedade por ter sido trocado por um oportunista. Eu ouvia em silêncio, observando a performance. Porque era isso que era, uma performance. Ela chorou nos momentos certos, baixou a cabeça com humildade estudada, mas os olhos dela perscrutavam a minha casa, o terreno, avaliando o que eu tinha, calculando se eu ainda servia como tábua de salvação. Quando percebeu que as lágrimas sobre a sua própria desgraça não me moviam, ela jogou a cartada final, a mais suja de todas. Começou a falar da Matilde. Disse-me que a menina não comia, que tinha pesadelos, que precisava da figura paterna. Acusou-me subtilmente de abandonar uma criança que me amava, tentando transformar a minha autopreservação em crueldade. Disse que, se eu voltasse, podíamos tentar de novo, pela família, pelas crianças. Foi nesse momento que a minha paciência se partiu. Não gritei. A minha voz saiu baixa, fria e cortante como o vento da serra. Interrompi o monólogo dela para lhe dizer a verdade que ela tentava ignorar. Disse-lhe que eu não tinha abandonado a família, eu tinha escapado de uma emboscada. Informei-a de que a minha decisão não tinha sido baseada apenas na traição dela com o David, mas na podridão que ela tinha permitido que infetasse a nossa casa. Vi a confusão na cara dela, e então soltei o golpe final. Contei-lhe que sabia sobre o Tiago. Revelei-lhe que tinha visto o filho dela, o meu enteado, a cumprimentar o amante dela à porta da nossa casa. Disse-lhe que sabia sobre o telemóvel novo, o suborno que ela e o amante deram a um adolescente para que ele traísse o homem que o sustentava. Descrevi a cena no hotel em Cascais, o riso cúmplice dos três, a forma como ela ensinou o próprio filho a mentir e a manipular.
Disse-lhe que ela não tinha apenas destruído um casamento, ela tinha corrompido o caráter do filho para encobrir as suas aventuras. A cor desapareceu completamente do rosto dela. Ela abriu a boca para negar, mas fechou-a logo a seguir, percebendo que eu não estaria a inventar detalhes tão específicos. A máscara de vítima caiu, revelando o terror de quem foi apanhado na mentira final. Continuei, implacável. Disse-lhe que a Matilde era a única vítima real naquela história, e que a culpa do sofrimento da menina era inteiramente da mãe, que escolheu destruir a estabilidade do lar por uma fantasia com um homem rico. Deixei claro que eu não era um plano de emergência, nem um banco, nem um tapete para ela limpar os pés depois de caminhar na lama. Disse-lhe que a penhora da casa, as dívidas e a solidão eram as consequências das escolhas dela, e que eu não iria interferir no trabalho do destino. A minha nova vida, aquela casa modesta, a minha paz de espírito, tudo isso estava fora do alcance dela. Ordenei-lhe que saísse da minha propriedade. Disse-lhe que se ela voltasse a aparecer sem ser através dos advogados, eu chamaria a Guarda Nacional Republicana por invasão de propriedade e assédio. A Kátia ficou parada por um momento, a processar a rejeição absoluta. Ela olhou para mim uma última vez, à procura de qualquer vestígio do Diogo que perdoava tudo, do marido que ela manipulava tão facilmente. Mas esse homem não estava lá. Encontrou apenas um estranho que conhecia todos os seus segredos mais negros. Derrotada, ela virou costas, entrou no carro velho e desceu a estrada, levando com ela a poeira do seu fracasso. Fiquei a vê-la desaparecer, e pela primeira vez em meses, senti que o último fio que me prendia àquela vida tóxica tinha sido cortado. Eu estava finalmente livre. 3 anos passaram desde que deixei as chaves naquela mesa em Oeiras. O tempo, dizem, cura tudo, mas eu descobri que o tempo não cura, ele apenas nos dá o espaço necessário para que as cicatrizes endureçam e deixem de doer ao toque. A minha vida na Serra de Monchique já não era um refúgio temporário, era minha realidade permanente, sólida como as pedras da casa que eu tinha restaurado com as minhas próprias mãos. A Inês e eu tínhamos transformado aquela propriedade abandonada numa pequena quinta produtiva. Onde antes havia silvas e abandono, agora havia fileiras de oliveiras e um pomar de citrinos que enchia o ar de outubro com um aroma doce e ácido. Eu já não era o homem de fato e gravata que vivia para agradar a uma mulher que não me respeitava. Eu era um homem da terra, com as mãos calejadas e a alma limpa. Naquela tarde de outono, o sol batia baixo nas colinas, pintando o céu de tons de laranja e roxo. Eu estava a terminar de arrumar a lenha para o inverno quando ouvi o som de cascalho a ser esmagado. Não era um carro. Levantei a cabeça e vi uma figura solitária a subir o longo caminho de terra que levava à entrada da quinta. Caminhava devagar, com o peso de quem carrega o mundo nos ombros. À medida que se aproximava, a silhueta tornou-se familiar, mas desconcertante. Não era Kátia. Era um jovem homem, alto, magro, vestido com calças de ganga gastas e botas de trabalho cobertas de pó. Trazia uma mochila velha às costas. Era o Tiago. O meu corpo ficou tenso por instinto, uma memória muscular da traição que ele tinha ajudado a orquestrar. Mas, à medida que ele chegava mais perto, percebi que o rapaz arrogante de 16 anos, que trocara minha lealdade por um telemóvel caro, tinha desaparecido. À minha frente estava um homem de 19 anos com o rosto marcado pelo cansaço e os olhos baixos de vergonha. Ele parou a alguns metros de distância, sem se atrever a pisar o alpendre. Não disse uma palavra de imediato. Apenas ficou ali, a olhar para mim, e eu vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes: respeito. E medo. Ele não veio gritar, nem exigir, nem manipular. Através da postura dele, percebi que a vida lhe tinha ensinado as lições que eu tentará ensinar em vão. Ele contou-me, sem precisar de muitas palavras, a história dos últimos 3 anos. A queda da Kátia tinha sido brutal e absoluta. Sem o meu suporte financeiro e sem a ajuda do amante, eles perderam tudo. O apartamento na periferia onde viviam agora era pequeno e úmido. O Tiago teve de deixar a escola privada e começar a trabalhar. Ele estendeu as mãos para mim num gesto inconsciente, e eu vi as gretas, os cortes, a sujidade entranhada nas unhas.
Ele trabalhava na construção civil, a carregar sacos de cimento e a partir pedra, fazendo o trabalho duro que antes desprezava. Aquele telemóvel de 1.000 euros, o preço da sua traição, há muito que tinha sido vendido para pagar a renda ou comida. O Tiago explicou-me, com uma honestidade crua que só o sofrimento traz, que tinha percebido tarde demais o que eu significava para eles. Ele admitiu que o pai biológico continuava ausente, que o David fora apenas um fantasma passageiro, e que o único homem que alguma vez se tinha preocupado verdadeiramente com o futuro dele tinha sido eu. Ele falou da mãe com uma mistura de pena e frustração. A Kátia tinha se tornado amarga, uma mulher que vivia do passado, repetindo incessantemente que a culpa era minha, recusando-se a assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. O Tiago não aguentou mais aquela toxicidade. Tinha saído de casa, decidido a construir o seu próprio caminho, mesmo que fosse difícil. Ele tinha vindo ali não para pedir dinheiro, nem para pedir que eu voltasse, mas para me devolver algo que ele me tinha roubado, a minha dignidade aos olhos dele. Ele veio pedir perdão. Fiquei a olhar para ele e esperei sentir a satisfação da vingança, o prazer de o ver humilhado. Mas não senti nada disso. Senti apenas uma profunda tristeza pelo tempo perdido e, logo a seguir, uma leveza imensa. Aquele ódio frio que eu carregava cá dentro, aquela pedra no estômago sempre que pensava neles, dissolveu-se. Eu percebi que a minha vingança não tinha sido abandoná-los, a minha vingança tinha sido ser feliz sem eles. E eu era. A justiça tinha sido feita não pelas minhas mãos, mas pela própria vida. O Tiago estava a pagar o preço da sua ganância com o suor do rosto, e isso era a maior lição moral que ele poderia receber. Convidei-o a sentar-se no banco de pedra do jardim. Não o convidei para entrar em casa, esse espaço era sagrado, pertencente à minha nova vida. Trouxe-lhe água e pão com azeite da nossa colheita. Comemos em silêncio, observando o pôr do sol. Quando ele terminou, levantou-se. Não havia mais nada a dizer. Ele sabia que não havia lugar para ele ali, que as pontes queimadas não podiam ser reconstruídas, apenas contempladas do outro lado da margem. Antes de se virar para ir embora, ele tirou algo do bolso. Era uma fotografia antiga, amarrotada, de nós os quatro num dia de praia, antes de tudo desmoronar. Ele colocou-a sobre o banco e disse, com a voz embargada, que esperava que eu tivesse encontrado o que procurava. Viu descer a estrada, a figura ficar mais pequena até desaparecer na curva. Ele tinha um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez, parecia estar a caminhar na direção certa. Peguei na fotografia e olhei para ela uma última vez. Eram estranhos. Aquele homem na foto, com o sorriso forçado e os olhos cansados, já não existia. Rasguei a foto em pedaços pequenos e deixei o vento da serra levá-los para o vale. Senti uma mão quente no meu ombro. Era Inês. Ela tinha observado tudo à distância, respeitando o meu momento, mas estando presente como o pilar que sempre foi. Virei-me para ela e vi o futuro. Os olhos dela brilhavam com aquela serenidade que só o amor verdadeiro e honesto possui. Ela sorriu e tocou suavemente na sua barriga, que começava agora a mostrar os primeiros sinais de uma nova vida a crescer lá dentro. O meu filho. Um filho que seria criado com verdade, com lealdade, longe das mentiras e dos jogos de interesse. Abracei a Inês e respirei fundo o ar limpo da noite que chegava. O capítulo da Kátia, do Tiago e daquela vida em Lisboa estava finalmente encerrado. Não havia mais fantasmas, nem rancores, nem receios. Havia apenas o som dos grilos, o cheiro da terra molhada e a certeza absoluta de que, ao perder tudo o que eu achava que queria, tinha ganho tudo o que eu realmente precisava. A traição tinha sido o fogo que queimou a floresta morta, permitindo que algo novo e mais forte nascesse das cinzas. Eu tinha vencido. Não porque os destruí, mas porque me reconstruí. E naquela noite, sob as estrelas do Algarve, fui o homem mais rico do mundo.